Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Mix de Ideias com Café. Hoje estaremos com a nossa queridíssima Alexia Mandolese. Eu vou já chamar ela aqui para já estar com a gente. Olá, Alexia. Vou te chamar aqui. Deixa eu só ver. Já. Olá, Adoro. Olá, Alexia. Boa noite. Tudo bem? tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por participar do nosso Mix de Ideias com Café. Para quem está entrando, boa noite, né? Esse é mais um Mix de Ideias com Café diferente, agora no mês de março, que é o mês das mulheres, mas falando sobre qualidade, sobre saúde, sobre gerenciamento de risco, com mais uma mulher poderosa, que a gente sabe que a Alexa dá um show, né? De desenvolvimento, de conhecimento, de competências, e que pode estar falando um pouquinho para a gente. Então, pessoal, nós estamos mais uma vez no Mix de Ideias com Café. É um programa, né, que eu criei já tem desde 2018, na tentativa da gente falar um pouquinho sobre a possibilidade do que é saúde, do que a gente pode trazer de melhorias para a nossa assistência. E hoje vamos começar aqui com a Alexia. A Alexia é mestre em genética e genomas pela Univap, farmacêutica, fundadora e diretora técnica do IBS. Vamos lá, todo mundo lá, o portal IBS, por favor, vejam lá. Avaliadora de sistemas de saúde através da metodologia UNA e AXA Internacional. Também experiente em gerenciamento de riscos da farmácia hospitalar, oncologia e instituições de saúde. Alexa, só agradeço sempre, né? Muito prazeroso poder falar um pouco com você e falar sobre gerenciamento de risco em instituições e nas especialidades de saúde, né? E trazendo mais uma discussão, e eu acho que você já sabe, né? Eu estou aqui num grande movimento de implantação de um hospital em Macapá, né? Sou de Salvador, você sabe disso, mas eu estou agora implantando mais um hospital da rede Epsera aqui em Macapá e a gente está trazendo todo o processo de conhecimento da qualidade, implementando serviços hoje com várias especialidades de clínica e a importância disso, né? Da gente discutir um pouco, mesmo começando um hospital do zero. Aliás, eu acho que esse é o melhor momento, inclusive, né? Da gente poder trabalhar essas políticas e culturas de segurança do paciente, de gerenciamento de riscos, para que a gente minimize isso junto ao paciente. Então, fica à vontade, vamos discutir um pouquinho. Eu vou só mudar de lugar, porque eu acho que a minha internet começou a falhar. Peraí. Vamos lá, que a gente Tanta tecnologia, dá um nó né? na internet. Peraí. Acho que agora melhorou. Então, vamos lá, deixa eu sentar aqui. Vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouquinho de gerenciamento de riscos, né? Acho que alguns conceitos, só para normalizar aqui o conhecimento, né? Tem gente com mais ou menos conhecimento sempre. Gerenciar riscos é um ato que não é só da saúde, né? Acho que em qualquer empresa, qualquer mercado, qualquer indústria, a gente precisa efetivamente entender que existem perigos que se tornam riscos dependendo do contexto, dependendo do ambiente, dependendo da população que frequenta aquele contexto. Então, eu sempre gosto de citar um exemplo simples, mas que é factível para as pessoas, que é ter tomadas na unidade pediátrica, né? A tomada serve, né, para várias utilidades, equipamentos, etc. Mas a tomada exposta naquele ambiente onde a minha população é uma população que não tem noção do risco de colocar o dedinho ou colocar um objeto na tomada, é que torna aquele risco mais grave do que uma tomada numa unidade adulto. Então, quando a gente fala de gerenciar risco, significa entender esse ambiente, esse contexto interno, contexto externo, o impacto desse ambiente nesse perigo, né? A tomada é um perigo e ela se torna um risco maior ou menor dependendo desse contexto. Então, a primeira coisa é a gente compreender esse contexto e entender que os riscos vão ser menores ou maiores dependendo de tudo isso, desses fatores. Então, por isso que muitas vezes um risco, por exemplo, de suicídio é maior ou menor em determinados tipos de instituições ou em determinadas especialidades, em determinados departamentos também. Né? E esses riscos todos vão variar, lesão por pressão, queda também vão variar dependendo do departamento. Então, não dá para a gente fazer um gerenciamento de riscos único para o hospital inteiro, por exemplo. Isso tem que ser personalizado e as medidas intensificadas para a prevenção, dependendo da área.
a partir do momento que a gente entende esse contexto, é a hora agora da gente passar reúne os clientes internos, externos, etc., se possível, para que todos participem da elaboração dessa lista de riscos. Ok, definir quais são os riscos que eu tenho no meu departamento. Próximas etapas são de avaliação e análise desses riscos. Então, eu vou compreender se esses riscos têm severidade maior ou menor, se eles têm uma prevalência, né, maior ou menor, e para isso eu uso ferramentas, né, que são várias aí, que tem graduações, por exemplo, FEMEA, HFEMEA, e eu vou classificando esses riscos e a partir do resultado final dessa minha análise e classificação, eu vou ter ali um retrato fiel de quais são os riscos mais prevalentes ou menos prevalentes. Que eu tenho que dar mais severidade e prevalência, desculpa. E eu que eu tenho que dar mais ênfase ou não no tratamento desse risco. E aí, mais uma vez, né? Cada especialidade vai ter um quadro diferente. Cada departamento vai ter um quadro diferente dessa ferramenta com focos, né, a serem tratados de maneira totalmente personalizada. Então, e aí a parte mais importante de tudo é tratar, né? A partir daí, eu tenho uma foto de quais são esses riscos, quais são as minhas medidas para mitigar, terceirizar, eliminar riscos. Nem sempre eu consigo eliminar riscos, mas alguns eu posso eliminar. Fazendo todo esse estudo aí pormenorizado dos riscos juntos da minha equipe. Então, basicamente, dando uma ênfase aí para os conceitos iniciais, gerenciar riscos fazer todas essas etapas. E é importante, na verdade, né, Alex, a gente entender que gerenciar riscos é uma política institucional, né? A gente adotar uma política institucional no que você falou, nas medidas preventivas, no compromisso com a segurança tanto do paciente quanto do próprio trabalhador, trazendo bem-estar para o paciente, né? E aí, entrando um pouco nas questões relacionadas a especialidades, que eu acho que é o ponto importante, é a gente entender que as diversas especialidades precisam se integrar para que a gente possa mitigar esses riscos. Os erros, na verdade, eles são evitáveis, né? E, obviamente, a gente precisa fazer com que todos esses profissionais de saúde, nas suas diversas especialidades, entendam o conceito básico, que foi o que você falou agora, né? Que seria reduzir essa probabilidade de situações, né? Que agravam e que podem acontecer, infelizmente, mas prezando pela segurança do paciente, né? Certamente, até porque muitas vezes a gente tem ilhas de excelência dentro do nosso hospital, da nossa organização, e eles já têm a solução para aquele risco, eles já têm a ferramenta, eles já têm o histórico de tratamento daquele risco, então eles podem ajudar os outros departamentos na condução, né, dessas etapas de gerenciamento. Então, lembrar que tem que ser, como você falou, né, algo aí multidisciplinar, algo integrativo entre as áreas, para que a gente não tente ficar inventando a roda o tempo todo, ou que a gente tenha maneiras extremamente diferentes de gerenciar riscos entre os diversos departamentos, né? Não sendo uma política institucional. Se isso nasce de uma área, a UTI é uma UTI que está presente em vários hospitais, eles já têm um amadurecimento enorme, já usam as ferramentas que os outros hospitais usam, e eles estão fazendo um gerenciamento de risco totalmente diferente do resto do hospital. Não pode. Ou a gente usa aquele modelo como um modelo padronizado para todos e aprende com aquele modelo, ou ela vai ter que se adaptar ao que é feito nessa política institucional. Então, definir uma política significa definir diretrizes que são e devem ser implementadas na organização como um todo. Isso é definir política, falar, a partir de agora as regras são essas e todos os departamentos têm que seguir. Como é que a gente pode, Alexia, aproveitando inclusive esse momento, né, de implantando um hospital em um outro estado, onde a gente tem as várias categorias profissionais, especialidades de clínica, farmacêuticos, multiprofissionais, enfim, entrando num processo inicial e precisando gerenciar estratégias de trabalho para que a gente minimize esses riscos e tentar trabalhar isso dentro da própria instituição. O que você traz para a gente, assim, quanto o seu conhecimento, que formato e como é que a gente pode estar trazendo isso como um modelo ou algumas orientações específicas para essas equipes? Primeiro passo é padronizar.
Então, quando a gente fala padronizar, significa padronizar a política ou as políticas. Pode ser que eu tenha uma política de gerenciamento de riscos, pode ser que eu tenha uma política de segurança do paciente, o nome pouco importa, mas eu preciso ter diretrizes que sejam implementadas, né, que venham lá do núcleo de segurança do paciente ou da qualidade. O modelo é diverso, mas ele tem que existir. Definir políticas e diretrizes, a partir daí, próximo nível é definir procedimentos operacionais padrão frente a esses riscos. Então, como que eu identifico risco de lesão por pressão? Como que eu identifico o risco de queda? Como que eu identifico o risco de suicídio lá no fluxo neonatal e obstétrico? Neonatal não, no fluxo obstétrico, na unidade de internação, na unidade de saúde mental. Pode ser que eu tenha diferenças aí. Definir protocolos de prevenção, né? Protocolos gerenciados ou não, mas que existam. Então, protocolo de AVC, o protocolo de sepsia, o protocolo de AM, tudo isso também faz parte de gerenciar riscos, né? Você está implementando ali o passo a passo de como aquela assistência tem que ser prestada, como o laboratório tem que prestar o exame, como que a farmácia tem que liberar o antibiótico lá para a sepsia. Tudo isso faz parte de um grande gerenciamento de riscos. Ok, definir toda essa base documental, né, que não é burocratização, mas é uma formalização do que eu entendo que é o padrão ouro da minha organização. Definido tudo isso junto com as equipes, não fazer sozinho, não é a qualidade que faz, nem o núclleo que faz, é envolvendo todo mundo. Próximo e essencial passo é a educação. Capacitar essas pessoas, recapacitar, avaliar a eficácia desses treinamentos. Tem pessoas que aprendem mais visualizando, né? Eu sou uma pessoa totalmente visual, então se eu não escrever, se eu não ver coloridinho, se eu não tiver um livro que eu possa rabiscar, eu não aprendo, não adianta. Né? Tem pessoas que são extremamente auditivas, né? Então elas, por exemplo, vendo uma live, ouvindo um podcast, elas vão aprendendo. Sim. Outras, eu tenho um filho que é extremamente sinestésico. Se ele não tocar, se ele não criar uma conexão de tato com aquilo, ele não vai aprender. Então, a gente também tem que entender que num procedimento, numa etapa de treinamento, a gente tem perfis diferentes. Pessoas que aprendem rápido, pessoas que são distraídas, pessoas que são que têm esses canais diferentes de comunicação, e a gente tem que ser ali extremamente criativo e lúdico para atender a essas populações diferentes de profissionais, né? E aí temos profissionais extremamente científicos, né? Então, o corpo clínico, o anestesista, temos o profissional da base, o profissional da higiene também vai ter que gerenciar alguns riscos, a recepção também vai ter que gerenciar outros riscos, numa linguagem menos pesada e científica, mas mais tátil, mais prática. Então, executar esses treinamentos de uma forma que a gente respeite essa população de ouvintes e dê esse apoio, né? Não entendi, vamos retreinar aquela parte que a pessoa não entendeu. Vamos lembrar que tem turno da noite também, né? Que às vezes a gente esquece. Então, olhar todos esses fatores aí que podem estar impactando no gerenciamento. E outra coisa, né? Que a gente não pode esquecer. Turnover, né? Saúde é conhecida por ter alto índice de turnover. A enfermagem em especial está sempre rodando, está saindo, está entrando, funcionário novo o tempo todo. Qual é a minha sistemática de garantir que aquele treinamento que é essencial, por exemplo, gerenciar riscos, está sendo dado para todo funcionário novo? E não adianta dar todo o treinamento no primeiro dia, tudo uma avalanche de conhecimento que ela não vai captar. Essa pessoa não vai captar, é científico isso. Então, quais são os momentos em que, ao longo desse processo de admissão e treinamento inicial, eu vou lançando essas pílulas de conhecimento e garantindo que todo mundo que está entrando está sendo munido desse aprendizado aí tão importante. E que um ponto que é importante, Alex, que você traz é a história do gerenciamento de riscos, entendendo que ele não é só assistencial, né? Sou enfermeira, você é farmacêutica, muitos dos nossos colegas aí, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas estão assistindo, mas a gente precisa pensar no gerenciamento administrativo, né? Nas questões relacionadas ao ensino e pesquisa, no desenvolvimento, como você falou, desde a porta de entrada.
os nossos assistentes de segurança, os nossos recepcionistas, né? Isso tudo é muito importante para entender o fluxo, quanto a gente pode desenvolver e quanto a gente pode prevenir riscos, sejam eles o que for, trazendo inclusive os riscos assistenciais como base. O quanto a gente pode, desde a portaria, entender que um paciente com segurança para entrar, ele precisa de uma cadeira de rodas, ou ele precisa de algum tipo de mobilização que seja seguro para que eles adentrem essa instituição, né? Eu acho que esses pontos são importantes, assim, para que a gente possa evitar e um conhecimento em relação a isso, porque muitas vezes, quando a gente vai discutir sobre gerenciamento de riscos, o foco é sempre direcionado para assistência, né? E a gente muitas vezes falou, como você falou, esquece dos treinamentos básicos das áreas e que precisam. Vou dar um exemplo que a gente vê muito isso dentro dos hospitais. Todas as vezes que eu vou em algum hospital específico, uma das coisas que me chamam muito a atenção são as plaquinhas de limpeza, né? Da higienização. Eles estão fazendo a higienização do ambiente. Aí as placas muitas vezes estão no lugar, mas a higienização ela não é linear, ela acaba sendo completamente horizontalizada, ela não é vertical, ela é horizontalizada. O risco que aquilo causa de queda para todo mundo é absurdo, né? Se a gente não sabe explicar e orientar o início básico do que aquilo pode acontecer, né? Então, acho que esses pontos são pontos importantes que a gente pode discutir, trazendo, inclusive, mais uma pergunta, que é o que a gente chama de princípios fundamentais da gestão de riscos, assim? Os princípios fundamentais são cumprir exatamente de forma sistemática essas etapas que eu citei. Então, a etapa de identificação, extremamente importante. Aliás, antes da identificação, a análise do contexto interno e externo, né? Então, qual é o meu contexto? Por isso que eu dou esse exemplo da pediatria versus unidade de adultos. São contextos diferentes, departamentos diferentes, especialidades diferentes. Então, a análise do contexto é a primeira etapa de você iniciar um processo de gerenciamento de riscos. A próxima etapa é a etapa de identificação dos riscos. Então, ela tem que existir, a gente tem que listar esses riscos, tem que fazer com que eles se tornem reais. A próxima etapa é essa etapa de análise e avaliação de risco, onde eu vou compreender melhor esses riscos, compreender a severidade, compreender a prevalência, né, desses riscos. E, dependendo da ferramenta, eu também tenho um terceiro item, que é o grau de detecção. Então, o quanto o meu sistema, os meus processos estão bons o suficiente para que eu detecte o risco antes que ele ocorra no paciente, ou no colaborador, ou na organização. Então, eu ter um sistema ativo de para-raios é um sistema de detecção, né, muito bom para que eu detecte detecte e trate, né, o raio que está ocorrendo aqui na minha região, não acarretando a possibilidade deles impactarem no meu parque tecnológico. Ele, né, queime aí a rede de computadores, a rede de equipamentos médicos hospitalares. Então, é algo que eu tenho que detectar antes que aconteça. Mas todos têm sistema de para-raios? Não. A gente vive fazendo diagnóstico em organizações que não são acreditadas, que não tinham processo de qualidade, que eles nunca pensaram em ter um sistema de para-raios e controle, né, dos riscos elétricos. Então, a gente entende, né, essas diferenciações. Fiz a parte de análise e avaliação, a próxima etapa é tratar os riscos, tratamento de riscos. E aí a gente ouve muito na saúde, né, as pessoas falam com a boca cheia, mitigar riscos. Mitigar é uma das opções de tratamento. Né? Mitigar é amenizar, tornar aquele risco, né, diminuir talvez a prevalência com que ele ocorra na minha organização. Isso é mitigar, né? Colocar alguns panos quentes para que aquilo não seja, né, uma ocorrência tão usual. Mas eu posso, por exemplo, terceirizar um risco, né? Um banco de sangue dentro da minha organização, que era extremamente problemático, cheio de riscos, sem rastreabilidade da bolsa, blá, blá, blá. Qual foi a decisão ali da minha governança corporativa e governança clínica? Tirar esse banco de sangue, vamos eliminar, né? Tornar esse banco de sangue um terceiro. Né? Então, vamos convidar aquela empresa que já tem sistemas de qualidade, que já tem processo de acreditação, para ela vir e fazer o processo, né? Executar o processo de hemotransfusão dentro do meu hospital. Isso é terceirizar o risco. Alexia, mas tem outra opção? Tem. A mais eficiente opção é eliminar o risco. Então, por exemplo,
A minha clínica de oncologia não faz mais hemotransfusão. O paciente que precisou de hemotransfusão tem que ir para uma unidade hospitalar. Eu eliminei o risco de hemotransfusão dentro da minha clínica. Ah, legal. Então, isso pode acontecer? Pode, mas eu posso eliminar todos os riscos na assistência? Não, porque o paciente continua lá, ele continua tendo risco de extravasamento, ele continua tendo risco de flebite e outros riscos, né? Então, alguns eu posso eliminar, outros eu não posso. E às vezes o custo de você eliminar também é grande, né? Às vezes o meu concorrente executa o procedimento de uma transfusão que eu não estou mais executando. Então, qual que é o preço, né, de eliminar esse risco? Então, assim, tudo tem que ter uma análise, um estudo. Por isso que tem que ser em caráter multidisciplinar, em caráter envolvendo a alta liderança também, né? Então, as grandes empresas não fazem gerenciamento de risco só na base, como em geral a gente faz na saúde, né? As enfermeiras tomam gerenciamento de risco para si, o núcleo de segurança toma gerenciamento de risco para si, e lá em cima ninguém fica nem sabendo do que está acontecendo, né? E os riscos jurídicos, administrativos, de imagem, continuam lá, sem ninguém falar no assunto, sem ninguém tocar. E eles são extremamente importantes, né? Então, é uma conjunção aí que um casamento que tem que gerar frutos. Isso é que me chama a atenção muito, né? Porque a gente fala muito das questões, como a gente está falando aqui agora. As especialidades clínicas, as especialidades cirúrgicas, as questões dos pacientes em unidade crítica, mas as unidades, por exemplo, de imagem, né? As unidades, as hemodinâmicas, tudo bem, acaba sendo a unidade crítica, mas os laboratórios, né? Algumas áreas, inclusive isso me chama muita atenção agora, porque como a gente está fazendo implementação na unidade como um todo hospitalar, a gente tem trabalhado detalhes. Aí, como enfermeira da qualidade, você sabe, né? Criteriosíssima, a gente acaba entrando em algumas situações que precisam ser revistas mesmo. E a gente não para pensar no dia a dia, né? Não é uma prática, não para pensar não, mas não é uma prática do dia a dia entender o que você falou agora. Unidade de imagem, a gente consegue detectar realmente desde a entrada do paciente, gerenciando o risco na entrada, no momento da chamada do exame, né? Em que momento e que exame ele vai fazer, as orientações que são feitas, as histórias da dupla checagem, ou seja, a identificação desse paciente que muitas vezes não é feita, né? Porque a gente se preocupa muito com as questões de internação, alguns ambulatórios específicos. Então, eu acho que é trazer muito essa ideia. E uma coisa, Alexa, que a gente tem discutido muito, trazendo já a meta internacional de segurança do paciente como a nossa comunicação efetiva, é a relação dos registros em prontuário, né? Como gerenciar esses riscos? Como é que você traz para a gente essas observações? Porque é uma coisa tão complexa, apesar de ter observado que tem a gente vê algumas melhorias, observa que agora com algumas leis obrigatórias, né, a gente acaba tendo alguns desenvolvimentos mais seguros, mas em que momento e como a gente pode melhorar esse gerenciamento? Mais uma vez, seguindo essa mesma lógica, estabelecendo as diretrizes ou política, aí você chame como você quiser, mas tem que ter as diretrizes organizacionais de como o registro tem que acontecer. Então, como o médico tem que registrar, como o médico externo tem que registrar, como que a enfermagem tem que registrar, como que o farmacêutico que está lá fazendo farmácia clínica tem que também fazer evolução em prontuário, mas tem, claro que tem, gente. Há 10 anos a gente fala isso e há 10 anos a gente ainda vê farmacêutico com as suas fichinhas lá na farmácia sem colocar no prontuário. Ah, o psicólogo não anota nada no prontuário, o psicólogo clínico tem que anotar. Ok, ele tem as questões de privacidade, ele pode manter as suas anotações da parte mais... O mínimo que seja importante para a equipe multidisciplinar, ele tem que anotar. Porque se essa paciente lá no fluxo obstétrico, ela está com depressão profunda e está em risco de suicídio, ou está em risco de matar o próprio bebê, como que a equipe não vai ficar sabendo disso? É um direito e um dever da equipe saber disso e gerenciar juntamente com o psicólogo. Então, essas diretrizes, siglas, né? O uso de siglas, quais são as siglas permitidas, quais são as siglas não permitidas, pode ou não pode copiar e colar a evolução do dia anterior, né? E ficar aquelas 30 evoluções iguais, sem ninguém mudar, cópia de prescrição, tudo isso tem que ser uma discussão de cada hospital, porque em alguns hospitais, copiar a evolução do dia anterior funciona, porque os médicos são extremamente atentos, né, a transformar essa cópia em algo mais, então eles incorporam o que mudou, o que não mudou. Outros não, são um hospital, por exemplo,
cheio de residentes, né? Que é mais, que tem ali um volume enorme, que é mais fácil copiar e colar, e às vezes o preceptor não está perto. Tem que estar fiscalizando, tem que estar verificando se aquilo está funcionando ou não. Então, por isso que entender o contexto, entender a sua realidade, faz a diferença do que você simplesmente dar um Google lá, vou buscar uma política de registro seguro do hospital aí famoso e vou tentar incorporar aqui no meu hospital que está nascendo agora lá na Amapá. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque são níveis de maturidade diferentes. Exatamente. Lá é um público, sei lá, pegar a política lá do Einstein, do Sirius, são públicos de médicos totalmente diferentes do que eu vou encontrar no Amapá. Não adianta a gente achar que são iguais. Não são realmente níveis... Porque esse que está lá em São Paulo, ele já está trabalhando em hospitais acreditados há 15, 20 anos. Uhum. Esse Amapá, talvez ele nunca tenha ouvido falar de que registro seguro é importante. Ele só aprendeu o que ele aprendeu na graduação. Então, vai ter que ter um esforço maior, um tempo maior, para a gente conseguir catequizar todos os profissionais de saúde quanto às regras. E aí segue aquele fluxo, né? Padronizo, treino, acompanho a efetividade desse meu treinamento, retreino onde é importante, não esqueço de ninguém e vou fazendo esse PDCA o tempo todo, né? Melhorando, melhorando, melhorando. Isso é importante, Alex. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Por que a ferramenta Gucci não é apropriada para tratar os riscos e se você utilizaria a HF6? Ótima pergunta, eu sempre gosto de falar disso. Gucci é uma ferramenta que se chama gravidade, urgência e tendência. Então, a gente classifica a gravidade de uma situação. Então, por exemplo, a gente está tendo uma fila cirúrgica enorme lá para cirurgias de catarata, faz de conta. Então, qual que é a gravidade disso? Menos grave do que se fosse uma cirurgia geral, uma cirurgia ginecológica, né? É menos grave. Eu consigo fazer esse paciente de catarata esperar um pouquinho mais, né? Então, talvez a minha gravidade ali seja 6, numa escala de 0 a 10. Qual que é a minha urgência? Também não é tão grande assim. Qual que é a minha tendência se eu não fizer nada? Piorar a médio prazo, tá? E o que eu estou analisando ali? Eu estou analisando uma circunstância onde eu tenho que fazer a classificação do Gucci para tomar uma ação. Então, espero ou não espero mais a fila cirúrgica? Injeto recurso financeiro aqui contratando uma enfermeira para gerenciar isso ou não? Ou aloco esse recurso lá para o pré-cirúrgico que eu também estou tendo problema. Então, o Gucci ele serve para atividades. Tá? Ele serve para você analisar um contexto de uma atividade, verificar o que você faz com aquilo. Tá? Por que ele não é apropriado para gerenciar riscos? Porque justamente ele nasceu com esse foco, priorização de atividades, não tem nada a ver com risco, né? Pode misturar, mas fila cirúrgica pode envolver risco? Pode, por um acaso pode, mas a ferramenta é feita para gerenciar atividades. Qual atividade eu faço primeiro? Então eu tenho a questão do gerenciar a fila cirúrgica, eu tenho a questão lá do pré-cirúrgico que ninguém está executando checklist naquela etapa, eu tenho o problema lá do cirurgião que não está encaminhando o paciente, eu tenho um monte de atividades que eu tenho que resolver, fazer a reunião com esse cirurgião, eu tenho que conversar com o anestesista sobre a profilaxia cirúrgica, eu tenho lá 15 atividades para o meu mês aqui. Eu uso o Gucci para priorizar qual atividade eu tenho que realizar primeiro. Ótimo, a ferramenta é boa. Agora, ela não fala, por exemplo, da prevalência que eu estou tendo aquele risco ou não. Uhum. Ela não analisa esse contexto que eu falei da pediatria e da unidade adulto. Ela não fala em detecção, ela não segue essas etapas que eu falei de identificação, análise, avaliação e tratamento. Ela nem pede tratamento, aliás, porque ela é só para priorizar que atividade vem primeiro, tá? Agora, a segunda pergunta, você utilizaria HFMEA? O HFMEA ele é um FEMEA customizado que foi definido para a saúde. Ele é mais simples que o FEMEA. Ele tem uma classificação um pouco mais, eu diria, romântica do que são os riscos. Tem muita gente usando FEMEA? Tem. Eu, pessoalmente, Alexia, gosto mais do FEMEA original. Eu acho que o FEMEA original, ele tem, por exemplo, a detecção, que o HFMEA não necessariamente tem. Ele tem uma classificação, né, de 0 a 10, um pouco mais generalista, que você pode incorporar em qualquer contexto de saúde.
Mas, se você opta pelo café-meia, ótimo também. Eu diria aí que está no caminho super certo. É só uma prioridade aqui, uma preferência pessoal. Mas RUT não serve para analisar risco, gente. Ele é uma ferramenta de análise de atividades. Qual vem primeiro? Priorização. E aproveitando, né, já a propaganda, foi uma das ferramentas que eu utilizei para construir um sistema de análise de lista de espera de pacientes lá no hospital. E é super funcional. Ó, ela está dizendo que resolveu minha dúvida e muito obrigada, tá? Obrigada a você pela participação. Foi hoje. Alexa, na verdade, assim, eu acho que tem um ponto importante que a gente acabou de discutir antes do questionamento, que é essa história, as necessidades de protocolos, de documentos, de POPs, de fluxos, de diretrizes, de normativas, que muitas vezes são vistas como burocracia, né? Mas que, na verdade, são necessárias e que e aí, voltando de novo, né, na necessidade de gerenciar riscos de aprendizado, de conhecimento, principalmente passando pelas diversas áreas, tanto administrativas, trazendo inclusive exemplo quanto ao hospital universitário, uma área administrativa, área de ensino e pesquisa, área assistencial, o quanto isso é importante para que a gente possa falar a mesma linguagem e, a partir daí, gerenciar esses riscos nas diversas áreas, não é verdade? Eu sempre uso uma regrinha, né? O que deve ser formalizado? O que tem que virar POP, protocolo, procedimento, seja lá o nome que você dê. Tudo aquilo que eu não posso ter variação. Então, eu não posso ter a enfermeira A executando o curativo diferente da enfermeira B, porque o curativo ele tem que ser padronizado na minha organização. Se eu uso essa maca, se eu uso o hidrocolóide, se eu uso tal tipo, eu tenho que ter um padrão. Como é que aquilo é realizado, de quanto em quanto tempo o curativo é trocado, o que tem que ser verificado na hora que eu abro o curativo, como é que eu mensuro a ferida. Eu não posso ter uma enfermeira que fez a Faculdade de Enfermagem de Maringá diferente da que a fez na Universidade da Bahia. Não posso, porque elas têm aprendizados diferentes e faz parte. Agora, juntando todos esses aprendizados, definimos que no Hospital de Amapá, o padrão é aquele, né? Baseado em evidências, em literatura, não em achismo, em evidências, padronizamos. Então, aquilo vira um protocolo de tratamento de feridas, um procedimento de tratamento de feridas, seja lá o nome que você dê, mas que é criado para não ter variação, não ter variabilidade entre diferentes pessoas fazendo. Alex, eu preciso fazer um procedimento sobre como ligar o computador, acender a luz, lavar a pia lá da SND. Não, gente, porque é óbvio. Assim, tanto faz se eu ligo às 7 da manhã ou às 7:30 da manhã, se eu lavo a pia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Às vezes isso não tem nenhuma relevância, então eu não preciso padronizar, tá? Então, chega de burocratizar, mas sim, precisamos burocratizar aquilo que não tem possibilidade de deixar variar. Perfeito, perfeito. Essa linha foi a melhor para... Uma outra frase que eu acho clássica, que eu sempre falo também. Quanto mais comprido o documento, então, folhas e folhas e folhas explicando o procedimento, menos cumprido. Então, quanto mais comprido, menos cumprido. Menos executado. Fica a dica aí para já trabalhar dessa forma. Quanto mais comprimento, menos cumprimento, né? Isso é verdade. A Renata está falando aqui que ela utiliza na operadora uma matriz de riscos baseada na ISO 31000 e se ela pode ser considerada também em substituição ao FIMEA. Coisas diferentes. A ISO 31000, ela te dá a base, ela te dá os conceitos, ela te dá a regra. Como é que você tem que gerenciar riscos? Quando eu falei agora há pouco, identifica risco, analisa, avalia o contexto interno e externo, comunica, né, treina as pessoas, trata os riscos. Tudo isso que eu falei vem da ISO 31000. Tudo isso. Eu já fui professora de ISO 31000. Então, essa lógica está aqui e é sempre a que eu vou preconizar. Então, quando a gente faz um FEMEA, a gente está cumprindo a lógica da ISO 31000. Eu estou identificando o risco frente a um contexto interno e externo. Eu estou avaliando e classificando, né, analisando o meu risco. Então, eu vou lá gravidade, severidade, nível de detecção. Eu estou tratando o meu risco, então definindo medidas preventivas e medidas corretivas frente ao RPN, que é a nota final do FEMEA. Tudo isso que eu faço no FEMEA tem a ver com o conceito teórico da ISO 31000. Então, a ISO 31000 é a lei, ela é a base, não é lei, né? Mas ela é a base, ela é o berço de todas as ferramentas de gerenciamento de riscos que você imaginar.
Isso é muito importante, inclusive, a gente entender o quanto é importante, o gerenciar risco nos traz melhorias, processos de melhoria, né? A gente entende que e trabalha aqui, inclusive, a importância dessas notificações, né, Alexia? E o que a gente vê como última pergunta, gente, podem fazer as últimas perguntas para a gente finalizar aqui junto com ela, mas eu acho que ainda tem um dificultador muito grande, assim, do que a gente precisa notificar, do como a gente pode notificar esses riscos e como a gente pode notificar para trabalhar esses riscos internamente. Tudo aquilo que é um evento adverso, né? Então, ou já causou um dano ao paciente, ou poderia ter causado um dano ao paciente, independente se o dano é leve, moderado, grave, que aí tem as classificações aí que a gente tem da OMS, etc. Mas tem que ser notificado, né? Então, eu quase misturei, sei lá, troquei o medicamento da Joana com o Jonathan, porque os nomes são muito parecidos, eu acabei errando. Tem que notificar? Tem, porque talvez neste departamento falte ali uma regrinha para nomes homônimos, nomes muito parecidos ou nomes iguais. Eu preciso fortalecer um pouco mais a minha política de identificação do paciente. Então, assim, tem que notificar, gente. E aí, mais uma vez, ficha de notificação. Quanto mais comprida, menos comprida. Básica, leve, rápida, um aplicativo se for possível, uma fichinha rápida onde depois que eu notifiquei, eu posso investigar um pouco melhor, posso coletar dados mais profundos no prontuário, mas eu tenho que ser rápida em garantir que esse profissional não fale, eu não tenho tempo para notificar, estou muito apressado aqui, eu quase matei o paciente, mas está tudo bem. Não. Meu Deus. Quase administrei errado, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Então, formaliza rápido, despacha essa ficha. Depois, daqui umas horas ou amanhã, a gente define aí a coleta de mais informações. Mas então, é outra dica também. Fichas muito complexas, frente e verso, que horário, blá, blá. Gente, ninguém vai ficar investigando muitas informações se quiser notificar. Então, garante que todo mundo notifique, depois a gente resolve. Exato. E se a gente não consegue, na verdade, trabalhar o básico, que seria iniciar a cultura, né? Entendendo que a notificação ela precisa ser avaliada para que a gente melhore a nossa qualidade da assistência, com certeza vira banalidade. Aí ninguém vai querer falar mais nada e a gente não consegue melhorar isso, infelizmente, né, Alex? E eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, gente, foi mais uma vez estamos aqui então com a Alexia Ondolese falando sobre gerenciamento de risco. A Hilda está falando aqui, ó, uso dos meus QR Code com apenas 5 itens. Que bom aí, ó. Essa é uma estratégia excelente. Na verdade, você usa o QR Code que acaba trazendo, inclusive, os seus indicadores, o que você precisa verificar imediatamente para uma plataforma. Então, uma boa dica aí para o celular, exatamente. Você automaticamente já consegue visualizar, né? Eu acho que esse ponto é importante. Mas, Alex, queria te deixar à vontade para dar suas palavras finais, agradecer mais uma vez esse momento que a gente teve aqui. Muito obrigada pela participação no nosso Mix de Ideias com Café, falando sobre gerenciamento de risco. É sempre muito rico poder compartilhar conhecimento com você. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Bom, gente, mais uma vez agradecer aí. Segunda vez que eu venho aqui nesse mix super agradável, cheio de gente interessada, fazendo perguntas. É sempre bom a gente, enfim, né? Falar em educação, falar. Segue a gente lá o tempo todo, a gente está falando de riscos. Aliás, tem um monte de stories hoje sobre riscos em hemodinâmica, anotem lá. A gente está sempre o tempo todo educando para que o gerenciamento de riscos seja efetivamente real, né, lá na ponta. Que bom, então. Muito obrigada, Alex. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até. Beijo.